Bom pessoal, vamos estar iniciando aqui uma aplicação Web API com .NET Core, que é basicamente a plataforma da Microsoft que multiplataforma, funciona tanto para Windows quanto para Linux quanto para Mac. Vamos subir nossa base de dados SQL Server no Docker Compose, e aí vamos baixar todas as dependências, né, da própria base de dados. Nos próximos minutos de vídeo, não se espantem se tiver saindo barulho de panela. O intuito é passar conhecimento, beleza? Aí vamos dar um Docker PS para verificar se a base de dados foi criada e subiu na porta 1443, que é a porta default. Após isso, vamos estar instalando os pacotes do Entity Framework Core, que basicamente é um ORM, mapeador objeto relacional, e você consegue mapear as suas entidades do .NET para a base de dados. Então aí a gente precisa desses pacotes, Entity Framework Core, Entity Framework Core Design e do próprio banco de dados SQL Server. Bom galera, outro ponto importante aqui no Linux, se você for querer fazer uma migration, que é basicamente pegar a sua tabela e transformar em entidade do banco de dados, você precisa instalar aquele pacote globalmente. E aí a gente vai excluir todos os arquivos default e criar um model chamado pessoa. Esse model basicamente vai ser refletido na base de dados. Basicamente tem ID, nome e data de nascimento. É isso que vai ser persistido, bem simples mesmo. Eu ainda estava pensando no vídeo como fazer. E aí a gente vai fazer a nossa classe de context, que é a classe que vai se conectar com a base de dados. Para isso, a gente precisa herdar de dbContext, que é do próprio Entity Framework Core, e no método construtor passar o dbContext, passando pela base do dbContext. Após isso, a gente vai fazer uma sobrescrita no método onModelCreate, que é do próprio Entity Framework. Esse método permite com que a gente faça a nossa configuração da nossa classe. Então, por exemplo, aí nós estamos configurando a classe pessoa, nós vamos dizer para que tabela ela vai ser mapeada e qual sua chave primária. Então isso traz uma certa agilidade na hora de criar o projeto, utilizando o Coding First. E a gente vai lá no nosso startup, fazer a configuração do dbContext, passar a nossa string de conexão para o banco de dados, que basicamente a gente configurou lá no nosso arquivo de Docker Compose, subimos no Docker, e agora a gente vai injetar isso no nosso startup. Então, em qualquer parte da aplicação você vai ter acesso ao dbContext. E aí, basicamente, a gente adiciona uma migration chamada pessoa. É bem interessante ressaltar que alguns atributos, por exemplo, o string, são configurados como nvarchar. O datetime lá, que vai ser gerado datetime 2, e isso não é muito bom para sua base de dados. Então você consegue fazer uma configuração, se você for na documentação do Entity Framework, você consegue verificar que dá para fazer essa alteração para varchar, por exemplo. Então aí a classe foi migrada para a base. Então, se vocês verificarem a classe pessoa, os atributos, nome está como nvarchar e data de nascimento está como datetime 2. Então vamos criar um controller para fazer dois métodos básicos, get e post. É um controller de pessoa, perfeito. Na assinatura do meu método construtor, eu vou estar importando o meu context. O
Vou importar o meu context e pegar e setar a entidade pessoa para poder estar fazendo as operações na base de dados. Agora vamos criar nosso primeiro método, que ele é um método assíncrono, logo eu preciso retornar uma task. Esse método vai fazer basicamente um get, e vai pegar, vai fazer um select na base de dados, então a gente utiliza o toListAsync, é bem simples. A consulta você não precisa utilizar nenhum comando SQL, você usa comandos do .NET mesmo, e através disso a gente também pode criar um método chamado push. Basicamente a gente vai estar cadastrando uma entidade pessoa. Importante ressaltar que aí a gente não está utilizando as melhores práticas, então se a gente pudesse, a gente poderia criar também uma repository, que são as repository patterns, que a sua responsabilidade apenas é persistir, gravar, persistir, consultar, editar na base de dados. Isso vem do Solid, né? O princípio do Solid lá de responsabilidade única. Então a gente não dá essa responsabilidade ao controller, né? O controller só chamaria a repository e a repository faria o papel de consultar. Aí a gente utiliza o Swag para fazer a documentação da nossa API. É muito importante, principalmente para o front-end. O front-end ele precisa saber quais são os métodos que eu vou estar utilizando ali, quais são as rotas. Então, hoje em dia a gente não precisa mais documentar, não precisa mais escrever, o próprio Swagger já faz isso pra gente. É bem interessante. Vamos rodar a aplicação e logo vai abrir uma interface do Swagger. Aí nós temos os dois métodos cadastrados, o método de pessoa e o get e post. Então aí nós vamos cadastrar um usuário. Eu estou colocando um nome qualquer aí, como é uma API REST, então nós utilizamos o padrão JSON. Então ele me retornou 200, isso significa que o usuário está cadastrado. Então quando eu aperto para consultar, ele me retorna os dois usuários que foram cadastrados na base. Então eu vou encerrando por aqui, eu vou deixar a página no meu GitHub, Rafael Dias 97. E deu menos de 10 minutos, então é isso galera, fechou.